Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Expresso Cervejeiro. Hoje com o tema carbonatação forçada. A gente vai falar um pouco dos processos de carbonatação dessa forma, como que a gente faz na indústria, dá para fazer em casa, entender um pouco dessa tabela de carbonatação aí. Muita gente fica meio perdido com alguns conceitos básicos, mas é importante a gente entender tudo o que está falando aqui, pelo menos o que a gente precisa para fazer uma carbonatação perfeita, tá? Depois que você já está ali dominando o priming, já fez bastante e começa a desenvolver e comprar alguns equipamentos em casa, a gente parte a ter essa curiosidade e a facilidade de fazer a carbonatação forçada, né? Um dos grandes pilares, uma das coisas mais importantes que o cervejeiro começa a fazer carbonatação forçada, e um dos motivos principais é a velocidade de carbonatação, né? Se você tiver um bom manuseio ali, em poucos minutos você consegue carbonatar a cerveja. Não é o ideal, mas você consegue para tomar ali na hora. Então isso diminui o tempo que você vai conseguir tomar sua cerveja em casa. Então, isso já é um ganho enorme para quem faz cerveja, já sabe ali que já demora 15, 20 dias para ficar pronto, ainda mais o tempo de carbonatação. Você teria aí, só de reduzir isso, você já consegue ter um resultado bem mais rápido, já consegue experimentar sua cerveja melhor, tá? Então, esse é o princípio básico aí onde todo mundo começa a fazer carbonatação forçada. Não aguento mais esperar o Prime terminar lá, seus 7 dias, 8, 10 dias. Se tiver na temperatura legal, porque se tiver muito frio, isso ainda vai demorar bem mais, né? Mas e aí a gente faz dessa forma. A carbonatação forçada ela vem muito, né, pro processo caseiro para a gente acelerar essa degustação da nossa cerveja. Lógico, fazendo ela de forma adequada, mais lenta, você tem uma incorporação melhor, umas bolhas mais bonitas, uma série de fatores que a gente vai falar por aqui. Tá? Mas o que é basicamente a carbonatação forçada? É a incorporação do CO2 em sua forma gasosa, né? A gente vai fazer essa incorporação direta no líquido, de forma forçada. Né? A gente vai forçando com que ele vá incorporando ao líquido. Com o excesso de pressão que a gente vai gerar dentro do barril ou de uma garrafa PET, sei lá onde você vai fazer essa carbonatação forçada, a gente vai gerar essa força de forma abrupta para que o CO2 ele penetre aí e se funda com a parte líquida, tá? E aí eles formem um só corpo, que é a cerveja que a gente tanto espera, tá bonitinho, com aquela espuma bem acentuada. Agora, cada estilo ele pede uma carbonatação diferente. Por exemplo, os estilos da escola inglesa, por exemplo, eles vão pedir uma cerveja um pouco com a carbonatação mais baixa. Então, alguns estilos mais intensos vão pedir uma carbonatação mais alta. Enfim, uma Weiss, por exemplo, pede uma carbonatação mais alta. Cada estilo vai variar isso. Então, muita gente pergunta, como que eu faço para identificar a carbonatação? Leia o guia de estilos, busque a carbonatação que você precisa e adeque dentro da realidade. Para isso, a gente vai entender também um pouco dessa tabela aqui daqui a pouquinho, só para contextualizar aí ainda mais o que você precisa, como fazer uma carbonatação de forma adequada, tá? Você vai precisar de alguns equipamentos. Não tem jeito de você fazer carbonatação sem ter alguns equipamentos. Forçada, né? Você vai precisar de barril ou um keg, alguma coisa assim, para que você coloque a cerveja. Vai precisar de um cilindro de CO2, vai precisar de uma reguladora de pressão, uma válvula extratora, ou se você tiver um keg, os ball lock, pin lock, sei lá, o tipo de conexão que você for utilizar, tá? E lembrar de, quando for fazer essa carbonatação, nesse tipo de barril, nesse tipo de keg, tem que deixar um headspace, tá? Não é igual quando você transfere do tanque, que já está carbonatado no tanque, para o barril. Isso é um ponto. Agora, você vai fazer a carbonatação no barril, tem que deixar um headspace, senão você não vai conseguir carbonatar, e aí eu vou explicar o porquê. Existe o processo de carbonatação forçada, que a gente aproveita o CO2 originado pela fermentação. De certa forma, geralmente você fecha o tanque, suspende ali a eliminação do CO2 através do seu airlock, blow-off, sei lá como que você utiliza. Você faz esse fechamento, geralmente faltando um Brix para o final da fermentação. Esse é um dos pontos mais fundamentais aí para que você tenha um bom resultado. Ah, Arthur, não ficou tão intenso igual eu queria. Aí você complementa. Mais do que isso, fechar o tanque com 2 bricks, 1 bricks e meio para finalizar a fermentação, isso pode te trazer uma carbonatação muito alta. E é melhor você incorporar depois do que tirar, né? Supercarbonatar uma cerveja para você descarbonatar é difícil. Inserir mais gás para você estabilizar isso é bem melhor e mais prático. Então,
A ideia é que você faça isso. Então, quem tem tanque, quem está fazendo aí agora tanque pressurizado em fábrica ou em casa mesmo, comprou um tanquinho menor, faltando um Brix para o final da sua fermentação, para o finalzinho ali onde você já conhece aquela levedura, já conhece até onde vai chegar, você pode fechar o tanque e vai incorporar esse CO2, porque ele não vai ter mais para onde ir. Então, ele vai prendendo ao líquido, tá? E aí você consegue estar fazendo isso de uma forma bem eficiente. E depois, se precisar, você vê que não chegou, não estabilizou no ponto que você queria, você também vai estar incorporando a mais. Agora, existem alguns conceitos básicos aqui para carbonatação. Se você não tiver temperatura baixa, para o líquido incorpore mais fácil na sua cerveja, se você não tiver uma pressão adequada, se você não tiver uma série de fatores, você não consegue carbonatar legal, tá? Então vamos entender um pouco aí. Já falamos dos equipamentos que você vai precisar: mangueira, conexões, regulador de pressão, barril e cilindro, tá? Agora, a questão da pressão ela é muito interessante. A gente tem essa tabela aqui que ela orienta a gente na questão daquela orientação para fazer uma carbonatação de forma adequada, né? Então, vamos acompanhar aí que na parte lateral esquerda aí a gente tem as temperaturas. Quanto mais baixo a temperatura estiver, você vai ver que menos pressão em cima aí, ó, em PSI ou em bar. A gente tem embaixo aí, ó, onde está escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali a gente tem PSI, embaixo a gente tem em bar, ó, olha que doideira. Então, se a gente tiver ali, ó, a pressão que a gente precisa, se você for ver que quando a gente está em 1 grau Celsius, 1,1 grau Celsius, e a gente for ver que a gente precisa incorporar um volume de 3, por exemplo, que é um volume de uma carbonatação bem legal, se você for acompanhando a setinha aí, você vai perceber que você precisa de aproximadamente 1 bar a 1 grau de pressão para chegar no nível 3 de carbonatação, que é um nível já bem intenso, né? Já parte no amarelo ali, tá? Então vai acompanhando aí com a gente. E aí, se você precisar, por exemplo, quando você quiser chegar nesses mesmos 3, né, em 1 grau, a gente quiser chegar nesses mesmos 3 em 10 graus, por exemplo, a gente vai precisar aí de pelo menos 1,7, estabilizar em 1,7 bar de pressão, tá? 1,7 bar de pressão. Então, você nota que quanto menos temperatura, menos pressão você vai precisar para estabilizar. E outra, para incorporar também, né? Para incorporar, quando você precisa incorporar esse gás no líquido, você vai precisar bem aí de temperaturas mais baixas para que você tenha menos trabalho de incorporar. Por exemplo, você foi levar o chopp num delivery, chegou lá no delivery, o barril já está fora da câmara fria, já está tudo, já está no tempo lá, já tem um tempão. Chegou lá na hora de testar, viu que ele está meio flat. Você precisava completar esse gás. Chacoalhar o barril vai adiantar? Vai. Você vai conseguir incorporar a cerveja se tiver um headspace. Só que vai ter que ser numa pressão bem mais alta para que você consiga chegar naquela pressão ideal que estava no tanque, que será a pressão de serviço, tá? Então, esse é um ponto aí bem interessante que a gente pode estar tratando. Agora, em relação à tabela de carbonatação, vou dar alguns exemplos práticos, então. O que eu geralmente faço? A gente, quando está no tanque, a cerveja fica em torno de 1, 2 graus. Então, eu começo com 2 bar de pressão no primeiro dia, aí isso tende a cair, ela vai absorvendo, vai cair em torno de 1 bar, e eu estabilizo em 2 graus a minha cerveja em torno de 1,3, 1,4. Então, vamos ver o que isso dá para nós. A 2 graus, estabilizar em 1,3, 1,4, a gente tem um volume aí basicamente de 3,3, 3,2. Isso eu estou falando da minha Pilsen, tá? Uma cerveja leve, de carbonatação tem que estar presente. Então a gente tem esse volume aí, em torno de 3,2, 3,3 de carbonatação, tá? Isso na Pilsen. Em algumas outras cervejas a gente faz uma carbonatação diferente. Essa carbonatação, ela vai ser quando já estiver no processo final de absorção. Então, o que eu falo em relação a isso? Quando você chegar aí no limite de carbonatação, ela tem que estabilizar em 1,7 em 2 graus, tá? No final, para estabilizar. Então, eu começo com 1,3 ali mais ou menos. Eu começo com 2, deixo descer, ele vai descer até 1, geralmente, dependendo do headspace. Aí eu vou descendo 1,5,
até estabilizar em 1,3, que eu vou ter esse volume de carbonatação conforme a tabela. Então essa tabela é mais para te guiar, mas o tato ali, o sensorial é muito importante. Então o que eu falo sempre com o pessoal? Geralmente o cervejeiro caseiro, quando ele baixa a cerveja do tanque e joga para o barril, do balde fermentador, e ele joga para o barril, ele atinge ali, depois de um certo tempo, uma temperatura de 5 graus. Se você estiver em 0 grau, na hora que você acabar a transferência, você vai estar em 5 graus. Tá? Esses 5 graus, uma carbonatação bacana, que fica em torno de 1,5, 1,6. Tá? Estabilizar em 1,5 e 1,6 em 5 graus, em 4 graus, fica bem bacana. É a carbonatação que vai te permitir ter uma cerveja bem encorpada ali, vai te ajudar a ter aquele preenchimento, né, do seu sensorial ali em relação à carbonatação, tá? Então, aqui tem algumas dicas básicas aí para quem quer dar uma melhorada na carbonatação. Mas e aí? Vocês aí têm alguma dúvida? Querem mais algum conteúdo sobre carbonatação? Manda para nós aqui que a gente vai complementando o material, tá? Alguns problemas que podem acontecer na carbonatação falta de pressão, a cerveja ficar flat desnecessariamente assim, isso aqui é um estilo mais carbonatado. Isso vai variar de acordo com o corpo da cerveja também, cada cerveja ela vai incorporar de uma forma bem melhor. Por exemplo, você tem uma cerveja com muito trigo, muita aveia, é mais difícil de incorporar o CO2 também, então tem que ter essa consciência. A cerveja muito densa, tipo uma Imperial Stout, muito alcoólica, é mais difícil de você incorporar, né? Quando ela é muito densa, tem uma densidade muito alta. Tudo isso vai dificultando. A cerveja com muita fruta também dificulta a incorporação de carbonatação. Cerveja leve, básica ali, é mais fácil de incorporar. Vai aumentando o corpo, vai aumentando essas características, vai dificultando aí o processo de carbonatação, tá? Outro erro básico que o pessoal comete muito é a oxigenação, e aí oxida. Então o jeito certo de carbonatar no barril, por exemplo, é você botar a cerveja ali com a mangueirinha lá no fundo. Na hora que acabou de transferir, você vai botar o CO2, purgar esse CO2 várias vezes, vai purgar para quê? Para que o oxigênio que está dentro do barril, ele saia, porque o oxigênio é mais leve que o CO2. Então, na hora que você purgar, vai expulsar o oxigênio dependendo da pressão que você coloque, né? Vai botar uma pressão maior do que a do oxigênio que está lá dentro e vai ficar mais fácil de sair. Então, você vai colocar uma pressão e vai tirar o oxigênio lá de dentro, para que na hora que você agitar e chacoalhar o barril, ou vá fazendo essa incorporação forçada, não tenha oxigênio forçada de forma gradativa, né? Não tenha oxigênio dentro do barril para incorporar junto da cerveja. Então essa é uma característica fundamental que muita gente às vezes esquece. Não esquece de purgar o CO2, tá? Justamente para liberar o oxigênio. Então, deixar a cerveja flat pode ser falta aí de carbonatação, então entender melhor a tabela, bota um pouquinho mais de gás. Esses são outros pontos que a galera estava pedindo aí pra gente falar sobre. E tem outras coisas também. Chegou uma pergunta pra gente, qual que foi o maior desafio de carbonatação que eu já tinha passado? Foi uma Imperial Stout e uma Weiss, muito densa também, uma Weiss. A gente custou para pegar carbonatação e quando pegou, ela deu uma super carbonatada. Já tinha ouvido esse relato de alguns colegas que tinha acontecido exatamente isso, mas no tanque é tudo diferente, né? Então a gente foi dosando, eu não incorporava, a hora que incorporou tudo de uma vez. Ficou bem mais carbonatado do que a gente queria. E o Imperial Stout também, a gente demorou a conseguir incorporar o gás do jeito que a gente queria, não precisava de uma carbonatação muito potente, mas também por conta da viscosidade da cerveja. Tá? Um conteúdo breve aqui, convido a vocês a conhecerem os nossos cursos, tanto cursos básicos quanto cursos mais técnicos, cursos gerais, do básico ao avançado. Então, embarque com a gente nessa jornada, que o conteúdo lá é muito tenso, muito técnico, e eu estou esperando por vocês.